Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os principais CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com Paulo Polezi, CFO da Kepler Weber. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Kepler Weber é a empresa líder do setor de soluções para armazenagem e pós-colheita na América do Sul. Só o Brasil tem uma produção anual de grãos que ultrapassa 250 milhões de toneladas, das quais mais de 150 milhões passam por alguma solução de armazenagem, beneficiamento ou movimentação de grãos da Kepler Weber. A empresa foi fundada em 1925 com uma pequena ferraria. Em pouco tempo, ela se transformou em uma indústria e passou a produzir carrocerias e prensas. O primeiro secador de cereais entrou em operação em 1960 e, na década seguinte, a companhia começou a exportar parte da produção. Hoje, os sistemas de armazenagem e conservação de grãos, como silos, secadores e máquinas de limpeza, são fabricados pela Kepler Weber Industrial na cidade de Panabi, no Rio Grande do Sul, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A empresa tem centros de distribuição localizados estrategicamente em 4 estados. Na carteira de clientes estão trade companies, cooperativas, produtores agrícolas, indústrias de beneficiamento, empreendimentos de médio e grande porte no Brasil e em mais de 40 países. A Kepler Weber é negociada na Bolsa desde 1980. E você quer saber mais sobre a Kepler Weber? Participe então, mande a sua mensagem pelo chat, a sua pergunta para a gente mandar aqui para o Paulo Polezi, CFO da companhia. Deixa eu ver se ele já está conectado aqui com a gente. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Olá, Hanna, tudo bem? Boa tarde, prazer estar com vocês de novo aqui no programa, falar um pouquinho da Kepler. Com certeza, é sempre muito importante. A gente sabe que os investidores gostam bastante de conhecer, né? E de também ir se atualizando também sobre cada companhia. Bom, vamos começar então, a nossa conversa falando do resultado do terceiro trimestre da companhia, já que o lucro líquido, saltou de 48% e a receita líquida bateu recorde, para terceiros trimestres, alcançando 330 milhões de reais, e o EBITDA que cresceu quase 65%. Qual é a análise que você faz em relação a esses resultados e o que eles indicam sobre o último trimestre e o que ele também já pode sinalizar já para o próximo? Ok, Hanna, vamos lá. A companhia divulgou resultados uma semana atrás, quarta-feira passada, certinho, dia 27 de outubro, e eu, talvez, para fazer um ponto com a tua apresentação, quando estávamos ali escrevendo junto com a equipe, o título que a gente daria, eu tive aqui no trimestre passado comentando os resultados do segundo trimestre da Kepler. Naquele momento, Hanna, foi um recorde de faturamento da companhia. Nós falamos foi o recorde de segundos trimestres, Nosso setor tem uma questão de sazonalidade que acompanha o agronegócio. Em geral, o primeiro semestre tem um faturamento um pouco menor que o segundo semestre, mas nós comemoramos bastante o segundo tri, porque foi um recorde histórico, o melhor segundo tri. Quando agora a gente viu o número, 331 milhões de faturamento líquido aqui, com 64% em comparação ao terceiro tri do ano passado, nós fomos comparar os números, outro recorde. Então, vamos falar, vai se chamar de recorde a performance da companhia? Sim, por que não? Porque é um recorde ainda melhor, porque os segundos semestres são maiores. E quando a gente olha também o resultado, você falou do lucro líquido, em termos do EBITDA, também foi recorde. Mais de 63 milhões de reais, margem de 19,2%. Aí sim, um recorde histórico de rentabilidade. Tem até o quadro que vou tentar compartilhar aqui rapidamente. A gente fala sempre de números e vossa audiência, vocês devem estar visualizando, ajuda a explicar esses números, Então eu falei rapidamente os 330 da receita,
64%. E, Hanna, é interessante falar aqui do crescimento do nosso setor, porque o ano passado, no terceiro trimestre de 2020, já foi um faturamento muito forte. A gente vinha, no primeiro semestre, a gente cresceu mais de 100% a receita, e agora o ritmo diminuiu um pouquinho, porque a base de comparação do terceiro tri já foi forte, porque pegou aquele rebound depois do efeito pior da pandemia, e aí disparou, né, os investimentos em armazenagem, né, principalmente no Brasil. Então a gente comemora duplamente, por ser um recorde, por ser um trimestre bastante difícil. Então, e aí eu acho que um pouco para falar um pouco da conjuntura, o que a gente tem acontecendo no nosso setor, que explicam números tão bons para a companhia, Hanna, acho que são alguns fatores, né? A gente comenta bastante disso nos nossos materiais, não vale recapitular, né? Acho que o primeiro deles é o bom momento do agronegócio no nosso país, né? Está muito positivo para todos os setores, né? Desde o plantio até para a parte de máquinas e equipamentos, que é o nosso setor, vem performando bem há praticamente um ano já. O segundo fator são o preço das commodities agrícolas, que vieram numa crescente, agora tiveram algum ajuste, mas continuam num patamar muito alto. Isso continua fazendo os nossos clientes, os produtores rurais, as cooperativas continuarem a fazer seus investimentos, isso ajuda bastante. O dólar também é um fator importante para o nosso setor, né? O real um pouco mais desvalorizado, as commodities são precificadas, acompanham o preço em dólar, né? Facilita, e a maior parte são destinadas à exportação, de soja, de milho e outras culturas, então isso facilita também, o poder de troca fica muito maior. E a companhia, não posso deixar de falar da Kepler, uma companhia, como você mostrou no vídeo, né, uma companhia que tem muita tradição, já tem mais de 96 anos de história, uma marca muito forte e estava preparada para poder entregar esse resultado, né, essa performance muito boa, né, uma companhia que somos líderes de mercado, né, trabalhamos com alta escala, a gente consegue trabalhar em bases de custos muito competitivas, e a gente conseguiu fazer essa entrega dos projetos, mais uma vez, ter um trimestre muito forte, Hanna. Perfeito. E agora, né, queria que você detalhasse um pouco também sobre os motivos dos resultados tão fortes, né, no segmento de armazenagem e também de pós-colheita, além também da reposição e serviço. Eles tiveram crescimentos importantes, né? Queria que você falasse um pouquinho mais. É muito interessante a sua pergunta, falando um pouquinho do nosso setor, né? O material, fica o convite para o pessoal visitar o nosso site, né? Do RI da Kepler, só digitar e chegar lá. Nós reportamos o resultado em 4 segmentos de atuação, como você disse, né? Armazenagem, preferimos chamar de pós-colheita, porque vai além da armazenagem, a gente não faz só armazena, né? O grão, eu gosto de explicar nas reuniões, Hanna, que o grão, a soja, o milho, ele é um ser vivo, né? O grão, ele respira, ele precisa ser conservado, se estiver fora do parâmetro, ele perde o seu valor. Então, a gente, para poder armazenar, o grão tem que ser limpo, tem que ser seco. Então, a Kepler oferece todo esse portfólio de produtos que permitam esse tipo de processo de armazenagem com qualidade. Esse é o setor que mais, que é o carro-chefe da nossa performance, né? Corresponde nesse trimestre 74% do faturamento foi no pós-colheita. Depois tem um outro setor que são as exportações, basicamente os mesmos serviços que a gente faz para principalmente a América Latina, países da África e do Oriente Médio, também alguma coisa da Ásia. Granéis, que é a parte de portos, né, os mesmos equipamentos para armazenagem mais localizado para portos e hidrovias e terminais de transbordo, e peças e reposição, que é um setor que a companhia investiu muito nos últimos 5 anos e hoje é um setor que cresce muito, né, acompanha a tendência do agronegócio. Dessas 4 áreas, Hanna, as que mais cresceram nesse trimestre, em primeiro lugar, foram a armazenagem, cresceu mais de 100%, 101%, seguido de peças e serviços, 93%, depois granéis, 58%. Exportações ficou abaixo do trimestre do ano passado, porque o ano passado a gente teve uma entrega muito grande de um projeto específico de exportação para o porto no Peru, então fica uma comparação difícil. Mas são os setores. E para concluir, eu acho importante reforçar para quem acompanha a companhia, para quem acompanha o BBC Business, para entender melhor dos negócios da Kepler, essa parte de peças e serviços é muito importante porque no nosso setor
é extremamente relevante estar próximo do cliente, né? O produtor rural precisa que você esteja perto, oferecendo a melhor solução para o processo dele, né, do pós-colheita. Essa área de peças e reposição faz com que a gente esteja próximo durante a colheita, durante a safra, as coisas, os equipamentos às vezes têm problemas e você está perto, é uma segurança a mais. É uma área que cresceu muito, né, ela cresceu um ritmo de 25% ao ano e ela traz para o nosso negócio aquilo que a gente busca muito, Hanna, que são as receitas recorrentes, né? A gente é um setor que, dentro do agro, né, fica exposto ali à ciclicidade, né, do preço das commodities. Na medida que isso cresce, então isso já representa no nosso negócio 15%, né? 5 anos atrás era nada. Então isso é muito importante, são duas áreas que estão respondendo muito bem ao faturamento. Também, por outro lado, o segmento de negócios internacionais teve uma queda, né, de 33,6% na comparação anual. Queria que você falasse quais têm sido, né, os desafios da Kepler nessa área e qual é a projeção também de vocês visando já o final desse ano. Hanna, também interessante a tua pergunta. Quando a gente olha o TRI, sempre o mercado compara TRI contra TRI, mas é um pouco injusta até essa queda, acho bom explicar, né? A gente estava comentando um pouco na pergunta anterior, é um setor que, da mesma forma que os produtores rurais no Brasil estão bem capitalizados, estão investindo em armazenagem, estão investindo no plantio, estão investindo em todo tipo de equipamento, outros países, principalmente na América Latina, também essas vantagens competitivas também existem lá. E os mercados, países vizinhos, né, Mercosul e outros também estão expandindo a armazenagem. E lá, da mesma forma, a Kepler tem uma liderança na América Latina e a gente tem tido sucesso nas vendas. Especificamente esse trimestre fica uma comparação difícil, que o ano passado a gente fez um fornecimento para uma instalação portuária no Peru, um projeto de grande valor, né? Isso acontece, um investimento dessa envergadura, principalmente na América Latina, a cada 2, 3 anos. Então, esse ano não tivemos de novo o mesmo projeto lá na região portuária do Peru. Então, por isso que a gente reportou uma queda. Mas se você desconsiderar essa performance, né, que foi uma venda pontual do ano passado, a gente cresceu 4%, que indica também que estão avançando os negócios, né? E a Kepler, a gente consegue, o Brasil é um país continental, da mesma forma que a gente produz as nossas instalações, as nossas fábricas, temos lá no Rio Grande do Sul, tem também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente consegue atender todo o Brasil, da mesma forma a gente consegue atender muito bem os países da América Latina e estão acontecendo investimentos importantes. Mas foi uma questão pontual essa queda de venda. Eu repito, desconsiderando essa venda do ano passado, também os negócios de exportação cresceram, Hanna. Perfeito. E, Paulo, no início de outubro, o BNDESPAR, né, reduziu a participação na Kepler e deixou também de ter uma fatia de 8,16% e passou, né, para menos de 5%. Essa alteração mexeu muito com a estrutura acionária da companhia? Teve algum impacto significativo que você podia destacar? Ok. Acho que, Hanna, para responder, acho que eu volto um passo, né? Porque que tem o BNDESPAR na estrutura nossa acionária e porque também estão vendendo, né? Em junho, quem acompanha a companhia, houve vencimento de uma conversão dos bônus, né, de ações, uma operação lá de 2014 que venceu agora em junho de 2021. Os bonistas, né, os detentores das opções, tinham direito de adquirir a ação da Kepler a R$35, e o papel estava negociando perto de R$50, na época mais de R$50. Então estava muito in the money e praticamente teve uma adesão muito grande. O total dessa operação foi um pouco mais de R$140 milhões, nas quais o BNDESPAR tinha a maior parte dela, né, por aproximadamente 60% do volume dessas opções eram do BNDESPAR. O BNDESPAR exerceu na integralidade, e que na época desse movimento acabou aumentando o capital da companhia e também fazendo uma injeção de caixa muito grande. Isso permitiu que a companhia também fizesse uma distribuição na verdade, através de redução de capital, né, o mercado até apelidou um super dividendos, né, de R$279 milhões. E desde então o BNDES entrou nessa posição e veio desfazendo dessa posição. A gente acompanha um pouco os movimentos do BNDES, BNDESPAR,
fazendo desinvestimento nas companhias, e na Kepler não seria diferente, né? Então eles vieram vendendo, entraram com 8%, hoje deve estar com menos de 3%, fizeram essa saída ao longo desses 3 meses aproximadamente. A gente acredita, pelo movimento, né, bem provável que o BNDES acabe zerando a sua posição. E eu queria que você explicasse também para a gente aquela nova área de negócios da Kepler, né, em relação à digitalização da cadeia de pós-colheita. Como é que ela funciona na prática e de que forma ela pode gerar, né, valor agregado? Rani, também é interessante esse ponto, né? A companhia, nós tivemos aí a questão do final de agosto, né? Tem 2 meses o Kepler Day. No Kepler Day também fica o convite a quem está acompanhando aqui, entrar, assistir o vídeo, né? Consegue fazer uma edição rápida. E lá a companhia, além de falar das estratégias da empresa, de como a companhia está performando, o momento do agro, os diferenciais competitivos, a tese de investimento da companhia, a questão do déficit estrutural de armazenagem no país, a gente explorou várias questões e aproveitamos o ensejo do Kepler Day para falar dos nossos planos futuros, né, de crescimento no negócio digital. E ali acho importante falar 2 pontos relevantes, né? A gente está falando do conceito, Hanna, da indústria 4.0 aplicada para o nosso setor, a armazenagem 4.0, né? A mesma questão de você digitalizar a operação. Repito, quem acompanha a companhia vê a armazenagem é um processo, né? Você tem todos os equipamentos, né, que fazem o tratamento do grão, e o grão precisa ser conservado. À medida que você consegue automatizar o processo, né, de pós-colheita, de armazenagem, com essa questão da tecnologia, da digitalização, você gera possibilidade, né, de um controle muito maior, né, de você fazer um acompanhamento, vamos dizer, online, né, através do seu computador, do seu aplicativo, até do seu celular, por parte de quem opera a planta, por parte do dono, do produtor rural ou de uma cooperativa, né, que tem a sua base de operação. Você consegue acompanhar isso e aumentar muito a eficiência, né? A gente estima que cada silo, né, no processo de armazenagem, né, no abastecimento e no desabastecimento do silo, pode perder até 3% em questões de peso, né, de perda de umidade, esse tipo de coisa. Na medida que você digitaliza, você consegue controlar as questões operacionais, temperatura, umidade principalmente, e com isso o produtor rural, no final do processo, ele acaba economizando muito, né? O grão, ele é precificado, né, por ter um percentual estabelecido, né, em geral em torno de 14% de umidade. Então isso você controla e aumenta bastante o ganho do produtor rural. Então a gente, no evento do Kepler Day, anunciamos essa tecnologia. Isso foi possível em 2019, quando a companhia anunciou a tecnologia. A gente está falando da plataforma Sync, né, que é a plataforma que permite fazer esses equipamentos e monitoramento. E além da gente poder oferecer esse ganho para o produtor rural, ou seja, quando ele faz um novo investimento em armazenagem, ou seja, as plantas novas, né, daquilo que a gente já vende hoje, já sai com essa tecnologia embarcada, Hanna. Tem uma segunda questão que é importante, eu falei que eram 2, né? A segunda, comentando no Kepler Day, Hanna, que diz respeito à base instalada, né? No Brasil, estimamos que existem em torno de 17 mil plantas de armazenagem. A gente estima que metade delas, né, são da Kepler Weber. Então tem uma base instalada que também precisa receber essa tecnologia, e faz todo sentido o produtor rural investir nessa tecnologia para ele aumentar a sua produtividade. Então, essa plataforma, como eu disse no começo, o Sync vai permitir que a gente tanto ofereça nos novos projetos, novos equipamentos, e também ofereça na base instalada, né, visitando o produtor rural e fazendo a conversão da planta dele existente para a tecnologia digital. Uhum. E para o produtor, né, essa plataforma permite que se monitore em tempo real toda a movimentação das unidades de beneficiamento e armazenagem de grãos. E para a Kepler Weber, quais são as vantagens disso e de que forma também isso pode impactar na receita da empresa? Pois é, e como eu disse, tem dois momentos, né? Hoje, no momento da venda, você
oferece esse equipamento, né? No equipamento, quando você olha toda uma planta grande de armazenagem, não é um investimento grande, é um investimento marginal que o nosso cliente precisa fazer. Então faz todo sentido ele fazer um pequeno valor, né? Ele consegue fazer essa instalação no preço do produto. E depois, para a companhia, para a gente acaba sendo importante, voltando àquele ponto do nosso setor de peças de reposição, né? Que nos aproxima do cliente e traz aquela questão de receita recorrente. A gente entende, Hanna, que a companhia ela é líder no setor de armazenagem, a gente tem uma qualidade, também líder em termos de qualidade, em termos de proximidade, em plantas instaladas. Isso vai continuar sendo nosso carro-chefe. A Kepler nunca vai não vai abandonar de fazer os seus negócios mais relevantes. Mas na medida que a digitalização avança, permite que a gente preste esse serviço para os nossos clientes. Com isso, como repito, ele aumenta a produtividade, ele passa a ter um ganho maior e o produtor divida uma parte desse ganho com a companhia por esse monitoramento que a gente vai poder oferecer, né? Isso, em geral, a gente consegue fazer, Hanna, através de um centro de operações, né, Operation Center, que ele consegue também, além de monitorar, por exemplo, você poder passar a mão num telefone e ligar para quem está operando aquela planta, né, remotamente, durante um final de semana, que por alguma característica, algum equipamento deu algum defeito e aquele silo está com uma temperatura mais alta. Então, faz com que alguém vá lá imediatamente na planta, faça uma intervenção e o produtor economize, né, ele diminua o risco de ter, eventualmente, algum tipo de prejuízo. E para isso, a companhia, né, a gente planeja, através de contratos, né, de monitoramento, oferecer esse serviço. Isso traz, obviamente, uma receita complementar para a companhia, ao mesmo tempo que a gente pode prestar esse serviço para o produtor rural. Alguns mercados, Hanna, e alguns outros países já têm essa tecnologia bastante avançada, né? No Brasil está começando e a Kepler está investindo bastante. A gente entende que isso vai acelerar rapidamente a partir dos próximos trimestres. Uhum. E em maio desse ano, vocês anunciaram um pacote de investimentos de 22 milhões de reais. E um dos objetivos era aumentar a capacidade de construção de silos, né? Como é que está essa execução, né? A execução desse plano? Vocês vão conseguir atingir essa meta estabelecida há 6 meses? Ana, interessante comentar o momento que a companhia anunciou, decidiu fazer esses investimentos, né? Acabamos anunciando na virada do ano de 2020 para 2021. Por tudo que aconteceu nessa pandemia, o nosso setor acabou expandindo muito rápido. A companhia tinha capacidade de fábrica, mas para atender essa demanda maior, como eu disse, né, no acumulado agora dos 9 meses, nós estamos crescendo 91%, né, a gente tinha que adicionar capacidade. Nós temos um modelo que permite que a companhia faça investimentos marginais, né? A gente adiciona equipamentos de solda, de corte, alguns equipamentos operacionais, então permita que a companhia faça investimentos rápidos e marginais para ter ganhos de capacidade relevantes. Foi o que a gente fez na virada do ano, anunciamos esse investimento de quase 23 milhões de aumento de capacidade. Isso foi o que permitiu que a gente pudesse atender essa demanda crescente deste ano e também nos desse, Hanna, algum fôlego para o ano de 2023. Então, hoje nós estamos com uma capacidade, uma utilização de fábrica perto de 90% por conta desse investimento, né? Alguns equipamentos estão acabando de ser instalados agora, eles demoraram um pouquinho para chegar, essa questão de cadeia logística afetou todos os lados, né? Então alguns equipamentos atrasaram um pouquinho. Eles sendo instalados, a gente tem ainda alguma sobrecapacidade, vamos dizer assim, para o primeiro semestre de 2022. E agora estamos trabalhando, né, agora nos exercícios de orçamento para o próximo ano, no próximo ano, anos também, é verdade, não só 22, e estudando o que faz sentido fazer de novos investimentos. Mas, repito, a companhia tem essa vantagem, a gente não precisa fazer grandes investimentos para trazer um resultado importante. Esse investimento de 22 milhões trouxe esse crescimento importante de 91%. Uhum.
E o Brasil ainda tem um déficit importante, né, de capacidade de armazenar a safra nas fazendas. E o que isso informa sobre o mercado potencial da Kepler Weber? De que forma também a empresa planeja aproveitar essa demanda, né, tão forte, tão crescente? Ana, quando a gente fala dessa questão do déficit estrutural de armazenagem, tem sempre que comparar, né, a capacidade de armazenagem com a colheita, né, de todos os grãos, né? Há muitos anos já, isso teve mais de 10 anos, isso é um diferencial, quer dizer, a produção, né, o plantio e a produtividade aumenta num ritmo, vamos dizer assim, de 2 dígitos, enquanto a armazenagem tem aumentado no país de uma forma geral, em todos os setores, em grãos, em portos, na fazenda, 1 dígito, né, em geral. Então, a armazenagem tem aumentado, porém, a produtividade, né, do produtor rural brasileiro tem aumentado com uma velocidade muito maior. Isso gera esse déficit estrutural que você falou. Hoje ele está em torno de 100 milhões de toneladas, e na medida que esses investimentos não acelerem, e a gente trabalha com dados, né, as consultorias todas trabalham com esse crescimento continuando a um ritmo de 2 dígitos, esse déficit tende a aumentar. O que pode acelerar esse processo é isso que você falou, os investimentos, como a gente diz, dentro da fazenda. Quando a gente compara, aí trazendo a informação que você trouxe, voltando com ela, Hanna, a gente compara, por exemplo, aqui, tudo que é armazenado no nosso país, apenas 14% é feito, vamos dizer assim, porteira para dentro, no produtor rural. O restante da armazenagem é feito pelas cooperativas, por outras empresas dedicadas a isso, né? Quando você olha países desenvolvidos, essa informação está, convido o pessoal a visitar o nosso site, o próprio Kepler Day tem essa informação lá, a gente vê índices, por exemplo, Canadá perto de 80%, Estados Unidos acima de 60%, a própria Argentina, um país vizinho nosso, em 40%. Então, o que vai aproximar, vai reduzir esse déficit, Hanna, são os investimentos dentro da propriedade, quer dizer, o produtor rural precisa armazenar. A gente acredita que vai haver essa expansão por alguns fatores, né? O primeiro deles é que o poder aquisitivo está muito maior, né? A área plantada, como a produtividade está aumentando muito, você tinha que ter uma área plantada, vamos dizer, um determinado tamanho para fazer sentido o investimento. Hoje esse tamanho está muito mais reduzido, então colocou muito mais produtores rurais dentro da base que vão poder viabilizar o seu investimento, né? Segunda questão é que o produtor rural ele consegue, Hanna, ele trabalhar melhor com a questão do seu grão. Por exemplo, você armazenando o grão, a decisão fica do teu lado. Então você consegue, por exemplo, acompanhar a bolsa, né, saber o que está acontecendo com os grãos, se está numa tendência de queda, você pode esperar com tranquilidade, uma vez que está armazenado no momento melhor para realizar a sua venda. Você pode, por exemplo, Hanna, um momento em que, questão do frete, né, o frete está em tudo, né, no nosso setor ele também é relevante. Em períodos de safra, há uma concentração muito grande, você ouve às vezes reportagens falando, existe falta de caminhão em tal região do país, ou filas que estão incontáveis e tal. Então o produtor rural consegue administrar, ele espera, vamos dizer assim, a poeira baixar, e aí contratar um frete num momento um pouco mais calmo por um preço melhor. Então, isso é uma somatória de benefícios que a gente acredita que vai facilitar, vai ajudar esse déficit a diminuir e aumentar os investimentos, né? Tem aí no último fator, não posso deixar de falar, Hanna, relacionado à questão de financiamento, né? Os nossos equipamentos acabam sendo um investimento relevante para o produtor rural, ele vai buscar o financiamento, né? A maior parte das vendas são financiadas, o governo provê financiamento através do Plano Safra, né? Tem a linha do PCA, que é relacionada à armazenagem. Esse ano teve um valor recorde, mais de 4 bilhões de reais. Então, o financiamento também é um fator muito importante para facilitar o crédito, né? São investimentos que precisam de um tempo maior para serem amortizados, e o financiamento acaba sendo importante e que o governo tem feito a sua parte. Esse ano, por exemplo, foi um recorde no valor oferecido para essa linha de financiamento. Uhum.
E, Paulo, a gente sabe também que a produção da Kepler depende muito do aço e vocês até implementaram, né, um programa de redução de desperdício. Como é que é a valorização do dólar, com a valorização da moeda norte-americana, né? Qual foi o impacto com os custos de matéria-prima para vocês? A empresa conseguiu repassar essa alta de forma integral para os consumidores? Como é que está? Exatamente. A questão do desperdício é importante, né? Acaba tendo uma relação forte com a sustentabilidade. Como uma companhia que a gente produz esses equipamentos, a principal matéria-prima é o aço, você bem falou, acaba gerando um resíduo, né? A sucata, obviamente, ela tem um valor comercial, a gente acaba recuperando isso, mas ecologicamente não é o melhor. Então, a gente tem feito investimentos, programas, né, seguidamente para reduzir esse valor. Ano passado, em torno de 8%, a gente acabou reduzindo, então uma economia, principalmente para o meio ambiente, né, Rony? Aí, indo agora para a questão mais macroeconômica do aço, né, lembrando aí quem nos acompanha, em torno de, no nosso custo variável, 50% vem do aço, né, a gente consome muito aço laminado nos nossos projetos, nos nossos produtos. A gente viu o primeiro semestre, né, desde o final do ano passado, mas concentrado no primeiro semestre, uma elevação dos preços muito grandes, né? Aumentos consecutivos do aço, tanto em dólar, aí quando você coloca a desvalorização do real em cima, fica uma conta bem alta. Isso até fez com que a gente tivesse uma rentabilidade menor no primeiro semestre. O que a gente viu agora foi que os preços, de certa forma, estabilizaram, né? Eles pararam de subir. A gente acompanha, né, de certa forma, com a inteligência de mercado, a gente conversa, né? A companhia está muito próxima às siderúrgicas, né? A gente procura acompanhar e nos antecipar a esse movimento, né? O primeiro ponto, acho que importante, é que uma vez que o mercado está aquecido e a companhia é líder de mercado, a gente conseguiu, Hanna, no primeiro semestre, repassar esses aumentos para a ponta, para o nosso cliente. Então fez sentido essa absorção desse preço. Isso começou a aparecer nos resultados agora. Isso explica uma parte importante do crescimento das margens, da rentabilidade da companhia. Daqui para frente, a gente trabalha com um cenário, como eu disse, de maior estabilidade. A gente acompanha, por exemplo, também um referencial importante, a questão do minério de ferro. A gente viu que teve uma redução relevante, mas essa redução, Hanna, não chegou para a ponta ainda, né? O mercado ainda está de certa forma aquecido, a gente não viu, mas isso a gente trabalha com um cenário de estabilidade. Isso para nós é muito importante porque a gente consegue melhor a previsibilidade. A gente, no meio lá do primeiro semestre, a gente vendia e não sabia que preço a gente ia repor a matéria-prima. Hoje a gente consegue saber e principalmente ter a matéria-prima, né? E no pior momento do primeiro semestre havia falta, a gente comprava, companhia robusta em caixa, podia pagar à vista, mas não tinha o produto para ser entregue. Agora essa questão de abastecimento normalizou, então está um ambiente muito mais favorável para que a gente trabalhe, né, gerencie melhor as margens, Hanna. Perfeito. E a companhia acaba, né, sendo exposta ao dólar, né? Ainda falando sobre esse tema, como é que funciona essa exposição para vocês e que patamar de câmbio é mais confortável para vocês trabalharem? Vocês também têm alguma política de hedge? Sim, Hanna, importante essa questão. O dólar ele afeta dois lados. Como eu disse, o aço é uma matéria-prima relevante. Nós compramos em reais, mas ele acompanha o preço internacional em dólar, então ele faz essa pressão nos custos. Mas, por outro lado, o nosso principal cliente, os produtores rurais, as cooperativas, elas todas têm um aumento de receita na medida que as commodities, né, os grãos são exportados, eles acabam tendo um valor muito maior. Quando você olha um menos o outro descontado, acaba sendo mais favorável para a companhia uma desvalorização do dólar, né? Isso deixa nosso cliente com poder aquisitivo maior e isso facilita a tomada de decisão dele para fazer o investimento. Então, acaba sendo um pouco mais favorável à desvalorização. Obviamente, a gente sabe que no final da conta, né, acaba fazendo o dólar uma pressão inflacionária. Então, não é que a gente torça para o real desvalorizar, acho que
o mais importante é que o dólar, né, esteja num patamar qualquer que esteja, né, é difícil passar um número como você perguntou, mas a gente prefere que ele esteja estável, porque isso faz com que, né, todos planejem melhor e tomem melhor a sua decisão. Com a questão do hedge que você perguntou, a gente trabalha companhia exportadora, por um lado, né, em torno de 15% das receitas são através de exportação, e a gente acaba também trazendo equipamentos importados, a gente importa aço também para complementar a oferta, então a gente procura trabalhar num equilíbrio de balanço. Hanna, o que foge a esse equilíbrio, né, se a gente está com uma posição superavitária ou deficitária em dólar, aí a gente sim acaba fazendo algum hedge no mercado de curto prazo dentro do mesmo ano. Então a gente procura trabalhar dessa forma para que tenha o mínimo de exposição cambial para o balanço da companhia. Uhum. E como é que vocês enxergam também a atual conjuntura do setor agro aqui no país? Quais as perspectivas de curto, médio e longo prazo que vocês conseguem enxergar para esse setor? Perfeito. Como eu estava dizendo no início da nossa conversa, a Kepler acaba sendo um termômetro para isso, né? Na medida que a gente vem tendo desempenho e a gente acaba acompanhando, a gente tem uma carteira de pedidos, né? Lembrando quem nos acompanha, a gente faz uma venda hoje para entregar alguns meses para frente, né? Isso nos dá uma visibilidade de carteira. Hoje essa carteira da companhia está bastante robusta, ela vem sendo renovada. Isso para nós é um indicador importante aí, na sua pergunta, mais de curto prazo, ou seja, parece que essa carteira está sendo renovada, é um indicador de que os investimentos tendem a continuar. A médio prazo, a gente tem que acompanhar tudo o que acontece no mercado, o que acontece em termos do clima, né? O clima acaba sendo relevante, né? Períodos que você tem aí secas, né? E coisas desse tipo, acaba prejudicando um pouco o nosso setor, porque o produtor rural acaba postergando a decisão. Aparentemente, agora, os dados mais recentes que a gente tem, Hanna, são de que essas condições climáticas, né, as chuvas que aconteceram nos últimos 2 meses, bem do início do plantio, foram muito positivas, favoráveis em regiões importantes do Brasil. Então, essas perspectivas para o agronegócio como um todo, aí, começando pela questão climática, são favoráveis, né? Aí a gente tem que falar um pouquinho das questões econômicas. Difícil também prever um pouco o futuro. O dólar, como a gente já comentou, acaba sendo um termômetro, né? Nesse patamar, ele está maior do que um ano atrás, então acaba sendo favorável. A gente viu aí o preço das commodities aí, estabilizando num patamar ligeiramente um pouco mais baixo do que vinha sendo praticado no ano passado, no primeiro semestre, mas é um patamar pequeno, 10%, 15%, que no final do dia não muda muito o ambiente, vamos dizer, econômico para o agronegócio brasileiro. Acho que tem que acompanhar de perto. O Brasil sempre foi, nos últimos anos, né, tem sido cada vez mais uma potência no agronegócio. Acho que independente um pouco das variáveis econômicas, o Brasil se consolidou nessa questão de liderança, tem uma produtividade muito grande dentro da propriedade rural, quer seja por melhoramento genético das sementes, por produtividade no plantio, na colheita, né, os investimentos sendo feitos na parte de infraestrutura para escoamento no grão, que tem aumentado todos os trimestres. Então, essa conjuntura acho que deixa o Brasil numa condição internacional muito vantajosa. Obviamente, quando você tem as questões econômicas favoráveis, só o famoso vento a favor, que acho que é o que vem acontecendo nos últimos 2 anos, repito. Para 2022, a gente trabalha com esse cenário de continuidade nas questões tanto climáticas, né, de solo e econômicas favoráveis. Acho que a gente consegue ter essa visão para 2022. Além disso, é difícil, um pouco mais difícil fazer projeção, né, Hanna? Uhum. Certo, né? A gente, né, vai sempre tentando, vocês sempre vão tentando se basear ao máximo, né, para conseguir
ter essas respostas. Bom, e Paulo, há uma semana o Copom aumentou, né, em 1,5% a taxa de juros, que foi a 7,75%, o maior patamar desde 2017. A gente falou bastante sobre isso aqui, né, durante toda a nossa programação na BMC News. E como é que vocês estão olhando para esse número e as projeções também daqui para frente? Como é que a Selic afeta o desenvolvimento do agro no país? Eu falo um pouco mais relacionado ao nosso setor, né? O agro é muito amplo, né, no Brasil, mas diretamente ao nosso setor. Ana, eu estava falando, né, a questão principalmente nos investimentos de armazenagem e tudo, são investimentos que de maior valor agregado e acabam tendo que ser financiados pelo nosso cliente. A maior parte deles acaba fazendo esse financiamento. Essa elevação dos juros, ele não é um fator assim desejado para nenhum setor, né? Não para o agro, para a economia, né? Em geral, os juros baixos são favoráveis, né, para o crescimento da economia, e agora, nesse momento que está subindo, ele é um ponto de atenção, eu diria assim. Mas acho que tem que olhar de uma forma um pouco mais de longo prazo, Hanna. Se você comparar, em geral, principalmente o agro, né? Se você olhar no longo prazo, o Brasil, algumas décadas vem ampliando a sua capacidade de plantio, a sua produtividade e também os seus investimentos em armazenagem. Isso, se você pegar um período, por exemplo, de 20 anos, a maior parte desse tempo os juros se mantiveram altos, né? O país ainda trabalhou com inflação alta, precisa manter os juros altos, eu diria juros no patamar de 2 dígitos, né? E mesmo assim, Ana, os investimentos aconteceram, a expansão da produção agrícola aconteceu, tudo acabou acontecendo. Como eu disse, as vantagens competitivas do Brasil são muito grandes e os juros acabam sendo incorporados nesse processo. A gente entende que é algo tende a ser passageiro, né? A subida dos juros acaba sendo um remédio um pouco amargo para combater a inflação. E a gente olhando para trás, a gente vê que ele surte o efeito, que a gente vai acompanhar, quer acompanhar de perto para que surta esse efeito rápido, né? A inflação fique bem controlada e os patamares de juros fiquem estáveis, né? Agora, voltando para concluir, no nosso setor especificamente, eu estava falando, é um setor que trabalha com financiamento. Os financiamentos que o governo acaba provendo, através dessa linha do Plano Safra, eles têm, em primeiro lugar, prazos longos, né? As linhas são de 12 anos, tem 3 anos de carência, e os juros eles variam de 5,5% a 7%. Eles sempre acabam guardando uma relação em relação aos juros, e acabam sendo um pouco mais baixos que os juros praticados, né? Então isso ameniza bastante esse fator, né? Tem o nosso setor, mas o governo financia também o plantio, não só a armazenagem, financia o plantio também com juros subsidiados. Então, uma vez que isso continue, a gente entende que isso ameniza um pouco essa preocupação com a elevação dos juros. Uhum. E quais seriam as alavancas também de crescimento para a empresa nos próximos anos? E também o que o investidor precisa, né, estar de olho, né, em relação a isso? Nós trabalhamos com 3 alavancas principais para o crescimento, né? A primeira delas é a questão dos nossos negócios maduros, né? Como eu disse, a companhia é líder de mercado, a companhia entrega um valor maior para o cliente e a gente pretende ampliar essa liderança, sendo competitivos, né, com ganhos de escala, maior oferta de produtos, né, fazer uma expansão orgânica, né, adicionando mais produtos, mais equipamentos de maior valor agregado principalmente. Isso, por si, deve trazer um crescimento adicional, vamos dizer assim, aos negócios maduros da companhia. Uma segunda vertente, que a gente acabou falando no Kepler Day bastante, são os novos negócios digitais, né? Esses novos negócios, Hanna, como eu disse, eles vão permitir que a gente tanto faça uma venda de equipamento, né, com maior valor agregado e também adicione essa questão de receita recorrente, né? Então, a médio prazo, a gente compara, a gente gosta, é difícil colocar um número, né? Qual é a meta da empresa, né? A gente não tem um número claro porque depende da velocidade que nós vamos conseguir imprimir nesse novo segmento de vendas,
Mas um bom benchmark que nós mesmos temos dentro de casa são esses o negócio de peças de reposição, que há 5 anos praticamente não tinha receita, e hoje corresponde a 15% do faturamento da empresa. Então é algo que a gente gostaria de construir através dos negócios digitais. E uma terceira, vamos dizer assim, avenida de crescimento seria talvez olhando negócios complementares, né, através de M&A para a empresa. A gente sabe que dentro de armazenagem nós somos líderes, mas existem outros negócios correlacionados ao processo de pós-colheita, talvez entrando um pouquinho na parte do plantio ou saindo um pouquinho da armazenagem, entrando um pouquinho na cadeia logística, que tem sinergias com o nosso negócio. Então, existem companhias que fazem essa oferta, nossos clientes muitas vezes demandam equipamentos que a companhia não tinha, né, historicamente. Para dar um exemplo, né, no final da virada de 20 para 21, a companhia anunciou a aquisição da tecnologia da marca Seletron, é o equipamento que faz a seleção de grãos oticamente. Então tem uma seleção ótica, então são equipamentos que os produtores rurais que fazem armazenagem precisam. Nós não dispunhamos, nós fomos atrás dessa tecnologia, hoje faz parte do nosso portfólio. Existem outros casos parecidos e que nós podemos agregar ao produto e fazendo M&A isso acelera esse processo. Então essas 3 avenidas, repetindo, né? A questão orgânica, né, adicionando mais equipamentos, uma oferta maior, né, dentro dos negócios existentes. Segundo, através da digitalização dos negócios. E a terceira, através do M&A de negócios correlatos. Uhum. E tem uma pergunta aqui de um telespectador no chat, antes da gente finalizar a nossa conversa, né? O Ezequiel Santos perguntando o seguinte: como é que é a representatividade e a operação nos países em que atua? E como é que pode trazer possíveis tecnologias de fora para dentro aqui do nosso país? Interessante. A gente acompanha muito aí o que acontece nos mercados externos. E tem uma questão interessante que cada país tem a sua característica, né? A gente, por exemplo, acompanha... tem países que, por exemplo, por questões de terra, né? De solo, né? Que você tem tremores, que você tem vendavais, né? Tufões, tempestades, né? A gente acompanha companhias que têm uma tecnologia diferenciada no processo de armazenagem. É algo que, felizmente, né? Nosso país, praticamente podemos dizer que não tem esses problemas climáticos ou terremotos, coisas desse tipo. Então, por isso que a gente é tão forte no Brasil e forte também na América Latina. Acho que é uma coisa importante que está no nosso radar, que a gente quer expandir, é acompanhar essas tecnologias, né, como ampliar, que a gente consiga ampliar nossa solução de produtos e entrar em mercados mais distantes que tem essas questões sismológicas, né, e climáticas para poder oferecer o nosso produto. Obviamente, não é alguma coisa que vamos fazer do dia para a noite, né, mas isso acaba fazendo com que a gente evolua bastante se a gente entrar nesses mercados que tem essas tecnologias, vamos dizer, diferentes do que a gente tem hoje. Uhum. E só para a gente finalizar então a nossa conversa, parte daquele pacote de investimentos de 22 milhões de reais que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa hoje, seria reservada aí para iniciativas ESG. Quais são essas iniciativas, né, que você gostaria de destacar e quais são também os principais pilares da Kepler Weber nesse segmento atualmente? A gente, toda vez que a gente decide por um investimento, nesse caso, nós estamos falando de um valor importante para aumento de capacidade, Hanna, hoje você não pode mais olhar assim, puramente, estritamente, aquela questão do volume de produção. Você tem que olhar os efeitos colaterais e no meio ambiente. Na medida que a gente consegue aumentar a capacidade com tecnologias mais modernas, né? Posso dar exemplo, por exemplo, na questão das máquinas de corte a laser, né? São equipamentos que, além de aumentar a produtividade, eles consomem muito menos energia elétrica. Então, você acaba fazendo um investimento e reduzindo a dependência de energia elétrica, você tem um efeito, né, por tabela, vamos dizer assim, para o meio ambiente, porque você consome menos energia elétrica. Outros investimentos que a gente acaba fazendo diz respeito
mais relacionados até o bem-estar dos nossos colaboradores, né? A companhia recentemente acabou investindo também, por exemplo, investindo em painéis solares para gerar energia em parte da operação da empresa. Então a gente acaba, por exemplo, refeitórios, outros setores da empresa. Então é um processo de investimento, quer dizer, um outro olhar que não só para o aumento de capacidade. Então, em resumo, toda vez que a gente olha para o investimento, a gente acaba olhando como esse investimento pode trazer uma melhoria para o meio ambiente, mesmo que indiretamente, né? Isso aí também sempre olhando o bem-estar do nosso colaborador. Tem ainda uma terceira questão, não posso deixar de falar, relacionada à segurança. Sim. Nosso setor, a operação dos silos é algo bastante sensível, delicado, e hoje a gente tem aumentado muito a oferta de equipamentos para oferecer maior segurança operacional nos silos, né? A gente sabe que precisa, e as normas hoje regulamentadoras evoluíram muito, né? Isso precisa que os equipamentos estejam dentro das normas regulares. Isso a gente precisa fazer investimento na fábrica para que os nossos produtos atendam esses requisitos. Então a gente tem investido também uma parcela do CAPEX para possibilitar que os nossos equipamentos saiam, né? Não só cumprindo o que a lei determina, mas com uma vantagem competitiva, né? Quem compra um silo Kepler tem a segurança operacional do bem-estar dos seus operadores também, né? Perfeito, então esse foi o Paulo Polese, CFO da Kepler Weber. Paulo, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Business, espero que você volte mais vezes para a gente conversar, né, para o investidor saber um pouco mais sobre as atualizações da companhia, tá bom? Ok, muito obrigado, parabéns pelo espaço de vocês, fico à disposição para voltar em algum momento, ou pelo menos na divulgação do quarto trimestre, no começo do ano que vem. Tá certo, então, obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.